Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queira Deus abençoar em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Podeis sentar. Acabamos de ler na palavra de Deus que as 4 estações, apesar de o homem poluir o espaço, elas, enquanto a terra durasse, haveriam sempre de existir. Portanto, nós temos pontualmente 4 estações que não se atrasam. Afinal de contas, Deus não faz nada fora da hora. Ele faz tudo na hora certa. Deus é pontual em tudo. E Ele é nosso Pai. E a Bíblia diz que devemos imitar a Deus. E vamos ver como Deus é pontual em tudo. Não se atrasa nunca. Em primeiro lugar, vamos colocar diante dos irmãos uma pergunta. Por que Deus é pontual? Em primeiro lugar, por causa do seu caráter. Evidentemente, e fica muito claro, que pontualidade é uma questão de caráter. As pessoas impontuais, certamente, deveriam ter uma razão para serem pontual, como doença, como problemas que surgem à última hora. Isso pode acontecer. Mas no coração, a pessoa que tem esse problema de ser pontual, no coração sendo pontual, tudo certo. Então, sempre que possível, está chegando a hora. Mas a pontualidade em Deus é uma questão de caráter. Em Gênesis 21, verso 1 e 2, nós lemos: visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então Deus falou, Deus cumpriu. Deus disse: daqui a 1 ano terás um filho. Daqui a 1 ano ela teve um filho. Por causa do caráter de Deus, Ele não podia deixar de cumprir a sua palavra, conforme prometera a Sara. No tempo determinado de que Deus lhe falara, Deus cumpriu a sua promessa. Na hora certa, ou melhor dizer, no mês certo, no dia certo, na hora certa. E ainda em Gênesis 17, 21, nós vemos a promessa de Deus, lá em Gênesis 17 a 21. 17 e 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste tempo, daqui a 1 ano. No tempo certo, como lemos, no capítulo 21, Deus cumpriu a sua palavra, porquanto pontualidade é uma questão de caráter. E é bom que aprendamos com Deus a pontualidade. Em segundo lugar, porque Deus é pontual, porque se Deus não fosse pontual, não seria um Deus sério. Vejamos Gênesis 17, 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho
nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. O que tem 8 dias será circuncidado. Tinha que circuncidar a criança no 8º dia. Por quê? Porque Deus conhece medicina mais do que qualquer médico deste mundo. Deus sabe que se a criança fosse circuncidada impontualmente, quer dizer, um dia de atraso, haveria hemorragia sem remédio. Porquanto, agora todo mundo sabe disso, e a Bíblia já sabia, porque Deus é quem escreveu a Bíblia. Porquanto, no 8º dia, estão presentes todos os elementos coagulantes. Então, Deus, se fosse impontual, ele não seria um Deus sério. A sua pontualidade, em terceiro lugar, está em todas as suas obras. Vejamos um exemplo em Gênesis 1, 14 a 16. Apenas um pequeno exemplo. Gênesis 1, 14 a 16. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. E nós sabemos que a pontualidade está presente entre dia e noite. 12 horas dia, 12 horas noite. Pontualidade. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Pontualidade está aí presente. Estações, 4 estações. Pontualmente. Para dias. No nosso planeta, em todos os planetas, os dias têm o seu determinado tempo feito por Deus. E, evidentemente, os anos. Cada planeta tem o seu ano. Nosso planeta tem o seu ano, como vamos ver. E assim, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, cada planeta tem o seu ano. Anos mais longos, anos menos longos, mas o fato é que a pontualidade está envolvida em todas as obras de Deus. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E a pontualidade, repitamos, está envolvida em todos os astros celestes. Nada se atrasa. Tudo é pontual. Porque o Criador deles é pontual. E Ele é o Criador de vocês também. Em segundo lugar, amados, vejamos como Deus manifesta a sua pontualidade. Vejamos que Deus manifesta a sua pontualidade primeiro pelos animais. Em Jeremias 8,7 há uma informação muito interessante da pontualidade dos animais. A não ir muito longe, nós vamos citar alguns poucos exemplos. Jeremias 8, verso 7. Onde lemos o seguinte. Jeremias 8, verso 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Os animais são pontuais, mas o meu povo é impontual. Está aqui escrito. Mas o meu povo não conhece o juízo, diz o Senhor. Até os animais são pontuais, porque Deus os criou. Mas o meu povo não conhece o juízo. Falando de um povo desviado. E eu espero que Deus nos ajude bastante a compreender que devemos ser inteligentemente pontuais, já que os animais são naturalmente pontuais. É melhor ser inteligentemente pontuais do que naturalmente pontuais. No segundo caso, ou no primeiro caso, Deus é glorificado também, que Ele fez as coisas assim. E no segundo caso, Deus será muito mais glorificado, porque nós somos inteligentemente pontuais. E ainda em Jó 9, 39, 1 e 2.
Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? É uma pergunta. O homem responde, no tempo certo. Todo mundo que cria sabe que a cabra, que a vaca tem o seu tempo certo para aquele belíssimo fenômeno da multiplicação da espécie. Obras de Deus, tudo pontual. Se você quebrar um ovo, não faz mal. Mas se quebrar um ovo em processo de incubação antes do tempo, vai estragar tudo. O pintinho, e até existe uma câmara de ar dentro do ovo, um compartimento de ar para o pintinho não morrer sufocado. Quando vocês quebram o ovo, não tem um oquinho lá dentro, uma partezinha oco, naquela parte maior do ovo. É uma figura oval. Pois é, naquela partezinha maior é um compartimento de ar. E o pintinho sabe na hora certa, a hora de sair dali. Ninguém vai tirar não, que vai dar errado. Deixa ele sair. No tempo certo. Fora do tempo, se atrasar, não vai dar certo. Tem que ser no tempo certo, pontualmente. Então é isso que a Bíblia quer dizer a respeito dos animais. Também, Deus manifesta a sua pontualidade pelo parto humano. É verdade que há irregularidades, mas isso ocorre por causa do pecado. O pecado trouxe alterações em toda a natureza, seria outra mensagem. Mas quero dar essa ressalva. Por causa do pecado, há irregularidades. Mas, de modo geral, o tempo certo do parto humano é ou são 9 meses. Porque Deus é pontual. Um menino que nasce um pouco antes já tem problema. Um menino que nasce um pouco depois, ou quem sabe, bastante depois, tem problema, ou teria problema. Mas o certo é nascer na hora certa, no tempo certo, como Deus determinou. Essas irregularidades, repitamos, correm por conta das modificações que a natureza humana vai sofrendo através dos séculos. Em terceiro lugar, Deus manifesta a sua pontualidade pelos astros celestes. E aqui nós vamos pedir ao nosso computador que nos dê a ficha de Mercúrio, Vênus e Terra. E o nosso computador vai mostrar como Deus é pontual através dos astros celestes. Gostaria de dizer aos irmãos que estes conhecimentos são bastante recentes. Com as viagens espaciais feitas pelos americanos principalmente, tudo aquilo que nós conhecíamos a respeito de astronomia está sendo modificado. Muitas coisas foram descobertas, erros foram corrigidos, e assim tudo ficou mais de acordo com a Bíblia, muito mais de acordo. A ciência tem que concordar com a Bíblia, ou então não é ciência. Nunca a Bíblia concordar com as predições da chamada falsa ciência. Jamais a Bíblia vai concordar com as conclusões da falsamente chamada ciência, como Paulo fala a Timóteo. Então vejamos. Vamos olhar os planetas. Antes de entrar propriamente no assunto, nós queremos dizer que os planetas se dividem em planetas interiores e planetas exteriores. Nós contamos aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aqui nós temos um cinturão de asteroides que determina sejam os 4 primeiros planetas interiores. Depois do cinturão, nós temos os 5 planetas, os últimos planetas, chamados planetas exteriores. Vamos ao Mercúrio, primeiro planeta, o menorzinho de todos, não é o mais quente, embora esteja mais perto do Sol. Mais quente é esse aqui, como veremos daqui a pouco. Então, Mercúrio
Os planetas têm dois movimentos principais, tem outros, mas dois principais. É o movimento de translação ao redor do Sol e o movimento de rotação nesse sentido aqui. Translação e rotação neste sentido aqui. Então, este Mercúrio aqui dá uma volta ao redor da Terra em 88 dias dos nossos, pontualmente. E a sua rotação, o movimento que ele faz ao redor do seu eixo, é de 58 dias e meio pontualmente. 58 dias e meio pontualmente. E ele está correndo a uma velocidade de 180 mil quilômetros por hora ou 50 quilômetros por segundo para fazer a sua volta a sua rotação. A translação é 88 dias e a rotação é em 58 dias e meio. E ele está a 58 mil quilômetros do Sol, bem sincronizado, conforme Deus criou. Vamos agora a Vênus. Vênus, segundo planeta interior, é o mais quente de todos os planetas, por causa da densa atmosfera. O calor custa sair, sai pouco calor, então não adianta noite, dia, verão, inverno, aqui é tudo quente. E é também o mais brilhante, que a nossa vovozinha chamava de estrela d'alva. A minha mãe cantava o hino sobre a estrela d'alva de manhã, quando ela se levantava para fazer angu de manhã cedo. Então esse é o planeta mais brilhante e o planeta mais quente. Ele faz a sua revolução ao redor do Sol em 225 dias terrestres, em ponto, de modo que um ano em Vênus são 225 dias, dos nossos 225 dias terrestres. A rotação de Vênus, uma coisa interessante é que a rotação dele, quer dizer, o giro dele ao redor do seu eixo, é ao contrário. Não é assim, é assim, de cá para cá. Ele faz a rotação assim. Isto contraria a teoria da evolução. Todas as teorias da evolução estão em contradição com as verdades recentemente descobertas. Por exemplo, aquela de Laplace. Se um pedaço da nebulosa rodopiou pelo espaço em virtude da força centrífuga, então todos os pedaços que, segundo eles, são os planetas, deveriam rodar na mesma direção. Mas este aqui, para espanto dos evolucionistas, roda ao contrário e eles não têm explicação racional para isso. Tem explicação, mas não racional. Então, este planeta está pertinho da Terra, apenas 40 milhões de quilômetros. Em terceiro lugar vem a nossa Terra, o único planeta do sistema que tem vida provada e comprovadamente. O único sistema do planeta, o único planeta do sistema planetário que tem vida. A nossa Terra tem um diâmetro de 13.300 quilômetros. No tempo que eu estudei era menor, estava errada a informação. Mas agora está absolutamente corrigido, certo. Está certo, foi tudo corrigido, 13.300 quilômetros. E vocês sabem que ela dá uma volta ao redor do Sol em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos em ponto. Não se atrasa não, porque foi Deus quem fez. Tudo que Deus faz não deveria se atrasar. No que se refere a coisas, aqui não atrasa não. 23, são 365 dias a translação, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Essas 5 horas, 48 minutos e 48 segundos, de 4 em 4 anos, são somados e dão mais um dia para que mês? Quem se lembra? Fevereiro, que é o mês bissexto, que é o ano bissexto, aliás. O ano bissexto, fevereiro, é 29 por causa dessas 5 horas, 8 minutos, 48 minutos e 48 segundos. Aliás, 365 dias. Então, 5 horas, 48 minutos, 48 segundos, somado em 4 anos, dá mais
um dia para fevereiro, então é sempre certo, pontual, não há atraso. Não há atraso. E a rotação da Terra, ela faz a sua rotação em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos pontualmente. Os relógios da Terra têm que andar de acordo com os astros. Quando tem que acertar o relógio, tem o meridiano de Greenwich. Esse meridiano, por sua vez, é baseado nos fusos horários. Ele é um meridiano básico para se medir a hora em toda a Terra, etc. Então tem que se guiar pela natureza, pelos astros, para sabermos a hora certa. Então o meu relógio anda de acordo com os planetas, tudo certinho. Então, queridos irmãos, a sua rotação, portanto, feita em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, garantem o quê? O dia e a noite. Imagine se houvesse um atraso na rotação. Nós teríamos dias atrasados, noites atrasadas, não ia dar certo. Atrasou tudo lá no espaço, não dá, seria um transtorno para nós. Mas é tudo certo, dia e noite, como a Bíblia diz. Verão, inverno, 4 estações, não hão de acabar até enquanto a Terra existir. Agora, uma outra coisa interessante, que eu creio que é uma correção que deve ser feita no nosso conhecimento de astronomia, é que a Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol em órbitas circulares, ou quase circulares, praticamente circulares, e não elíptica, como eu aprendi. Porque diz agora os autores que se fossem elípticas as órbitas, nós morreríamos de calor quando o Sol estivesse lá em cima, no ápice da elipse, ou embaixo, no ápice inferior da elipse. E quando passasse perto do Sol, nós morreríamos de calor. Então morreríamos de frio lá, frio quando o Sol estivesse lá embaixo, e de calor quando ele estivesse mais perto de um lado e do outro. Mas as órbitas são circulares. Agora, acontece que os planetas têm as suas inclinações com relação ao plano de sua órbita. Por exemplo, a Terra tem o seu movimento de inclinação com relação ao plano de sua órbita, que inclinação essa que é de 23 graus. Esta inclinação de 23 graus é que garante a luz em todo o hemisfério. Quer dizer, quando está brilhando, então garante. Se ela não tivesse essa inclinação, então, juntamente com a rotação, é a inclinação de 23 graus e meio, e a inclinação que garante luz, a luz ficaria só no Equador se ela não tivesse essa inclinação de 23 graus. Então, isso garante luz em todo o hemisfério. E garante também as 4 estações. É este movimento de inclinação, 23 graus e meio, que garante as estações do ano. Então Deus fez tudo certinho para que nada se atrase, nada se precipite, tudo de acordo, pontualmente, tudo de acordo. Então está aqui o globo terrestre. A inclinação de acordo, ou em relação ao plano de sua órbita, é de 23 graus e meio, mais ou menos assim. A Terra está girando ao redor de si mesma assim, e girando ao redor do Sol assim também. Então, de acordo com esse movimento, então, os fenômenos, noite, dia, inverno, verão, 4 estações, tudo acontece direitinho, pontualmente. Agora vamos pedir ao nosso computador que nos dê os dados sobre a Lua terrestre, a nossa Lua, também, pontualidade na Lua. Primeiro, nosso computador diz que a Lua é 1/4 do tamanho da Terra. Dificilmente há uma Lua que seja 1/4 do seu planeta. Mas a Lua é, por causa disso, 49 vezes menor do que a Terra. Agora vejamos as grandes utilidades da Lua. Primeira, a gravidade da Lua. A Lua tem uma força de gravidade que exercida sobre toda a Terra e sensivelmente sobre o mar ou os mares. A Lua exerce a sua gravidade sobre o mar, criando as marés. As marés, isso tudo na hora certa. Maré alta, maré baixa, maré vazante, enchente, tudo na hora certa, de acordo com as fases da Lua.
As marés, por sua vez, por causa desta força de gravidade da Lua, ela puxa, as marés então produzem as ondas de arrebentação. Aquelas ondas que arrebentam. Glória a Deus por causa disso. Se não fossem aquelas ondas provocadas pela Lua, ninguém saborearia sequer uma piaba do mar. Sabe por quê? Porque as ondas de arrebentação têm como finalidade misturar o oxigênio do ar com as águas, garantindo a vida no mar. Então, toda vez que você vira as ondas de arrebentação, glorifique a Deus, porque elas estão fazendo um grande trabalho. A Lua faz isso, e tudo pontualmente. Outra coisa interessante é a seguinte: se nós tivéssemos uma Lua maior do que a que temos, ou mais próxima da Terra, então as ondas seriam tão violentas que poderiam destruir a Terra. Destruir a quarta parte da Terra, que é o lugar em que nós vivemos, a parte seca. É uma quarta parte apenas, 3/4 partes são de água. Então, se a Lua fosse maior ou ficasse mais perto de nós, então as ondas poderiam destruir a Terra. E se ela fosse menor e ficasse mais longe de nós, então não produziria nenhum efeito útil para garantir a vida no mar, já que não haveria as ondas de arrebentação. Estudo na hora certa. Veja como a pontualidade é uma bênção, meu irmão. E vamos ver mais à medida que vamos penetrando, né? Agora vamos ver o a ficha de Marte. Nosso computador diz, segundo as recentes descobertas, algumas não são novidade, outras são. Então, em primeiro lugar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Sabemos que o nosso planeta tem uma Lua. Marte tem 2 luas. Isso eu aprendi, está de pé. Tem 2 luas. A primeira lua é chamada Phobos. A segunda lua é chamada Deimos. Phobos e Deimos. O Phobos, essa luazinha aqui, tem 27 quilômetros de diâmetro. E ela gira inversamente. Outro argumento forte contra a teoria da evolução. Por que ela não roda assim? Porque Deus gosta de variedade. Ele criou borboleta de tanto tipo e beija-flor, porque Deus não é monótono, não. Deus quer variedade. Então ele fez o Phobos girar inversamente. E o Deimos, que tem cerca de 15 quilômetros apenas, ele gira normalmente ao redor do planeta. E gira tudo certinho na hora certa. Nunca se atrasa. Esse Deimos leva 30 horas para orbitar o seu planeta. 30 horas para orbitar o planeta. E o Phobos leva 7 horas e meia. Certinho, não se atrasa. Agora a rotação de Marte. Marte gira ao redor de si mesmo em 24 horas e meia, sempre, porque Marte é pontual. O seu movimento de inclinação, ou a sua inclinação, é de 25 graus. Estes 25 graus dão também a Marte a noite, o dia e as 4 estações. Só que lá em Marte não há vida, conforme os cientistas supunham, deve haver vida em Marte. Mas vida é na Terra que se encontra, porque Deus criou a Terra e a vida na Terra. A vida não depende de condições atmosféricas, condições favoráveis. A vida depende de criação. Guardem isso, alunos. Pode dizer ao seu professor em casa que a vida não depende de condições atmosféricas, porque do contrário, como eles mesmos tinham dito, poderia haver vida em Marte, mas não há. Porque vida não depende de criação, repito, vida depende de criação. Ou a vida foi criada, ou não haveria vida. E o movimento de translação de Marte? Marte faz um giro ao redor do Sol
em 687 dias nos nossos. E ele está apenas a 238 milhões de quilômetros do Sol. Então, daqui ao Sol são 238 milhões de quilômetros. E 24 minutos sem se atrasar, porque não pode atrasar. E o seu giro ao redor do Sol é sempre de 12 anos. Ele leva 12 anos para girar ao redor do Sol, sem atraso. Não pode atrasar. E as luas de Júpiter, nós não colocamos todas aqui, mas são cerca de 15 luas, ou provavelmente 16. Eles estão ainda pesquisando. Desconfiam que há mais uma lua, mas não descobriram. Mas 15 são certas. A primeira, a segunda e a terceira lua são luas sem nome. Não tem nome essas 15 luas. A quarta lua chama-se Io. Essa lua tem um diâmetro de 3.632 quilômetros. E há muita atividade vulcânica em Io. Isso é importante para os alunos que se defrontam com a teoria da evolução. Sabendo nós que a atividade vulcânica bem forte em Io, esta quarta lua de Júpiter, basta perguntar ao professor, olha, por que há tão forte atividade vulcânica em Io? Se Io fosse um planeta de 1 milhão de anos, já havia cessado a atividade vulcânica. Já havia cessado a atividade vulcânica. Nós vamos ver que Io não tem nem 100 mil anos. Provavelmente, quando muito, 10 mil anos. Se existe ainda atividade vulcânica, é porque Io é recente, é novo. A quinta lua chama-se Europa, com 3.126 quilômetros. A outra é Ganímede, com 5.276 quilômetros de diâmetro. A outra é Calisto, com 4.820 quilômetros de diâmetro. A oitava, a nona e a 11ª lua não tem nome. Agora, as luas 12, 13, 14 e 15 também não tem nome, e ao contrário das outras. Então, nós vamos colocar aqui as luas todas dele, 15 luas. As 4 luas finais giram ao contrário, giram nessa direção ao redor do planeta. As outras todas giram assim. Essas 4 finais aqui giram ao contrário. É o que o meu computador diz. Tem órbita inversa e tudo muito bem sincronizado. As luas rodeiam o seu planeta, tudo na hora certa. Io não vai atrasar, Ganímede não vai atrasar, Europa não vai atrasar, Calisto não vai atrasar. E as outras sem nome não vão atrasar nunca, tudo certinho. E esta pontualidade que facilita o estudo da astronomia. Não seria uma confusão tremenda estudar astronomia com essa impontualidade toda no espaço. Seria uma confusão muito grande. Muito bem. Agora nós vamos pedir ao nosso computador que nos dê os dados de Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Eis aqui o Saturno. Não é só ele que tem anel, não. Foram descobertos anéis em outro planeta, como veremos daqui a pouco. Saturno, o segundo maior planeta. Alguma coisa interessante a saber sobre Saturno é que ele é de uma baixíssima densidade. Densidade que se refere ao fenômeno da compactibilidade. Compactibilidade, que isto é, um corpo mais compacto é um corpo denso. Por exemplo, a Terra é o mais denso de todos. Isto é, os elementos de que a Terra foi criada têm menos espaço entre si. Espaço entre os átomos, menos espaço entre as moléculas. Por isso é um planeta denso. Então, esse planeta aqui, o Saturno, ele tem pouquíssima densidade. Para os irmãos terem uma ideia, esse planeta, que contraria tremendamente a teoria da evolução, esse planeta poderia ser comparado a uma bola de isopor. Portanto, se esse planeta caísse dentro do mar, ele ficaria boiando. A gente pergunta, por que isso, se todos os planetas, segundo a teoria de Laplace e outra teoria, foram feitos do mesmo material? Por que isso?
Então, é um forte golpe contra a teoria da evolução. Estou trazendo esses dados por causa disso. Então, este planeta, Saturno, os irmãos, guardem isso, é leve porque ele tem uma densidade muito fraca, muito pequena. E a diferença entre ele e uma bola de gude. Uma bola de gude, você joga dentro d'água, ela afunda depressa, porque ela é compacta, ela é densa, a densidade é grande de uma bola de vidro. Mas o planeta aqui é como uma bola de isopor. A rotação dele, ele faz um giro ao redor de si mesmo em 10 horas e 47 minutos certinho. Sempre. A translação dele, andando ele a 36 mil quilômetros por hora, ele faz a sua volta ao redor do Sol em 29 anos e meio dos nossos. 29 e meio anos dos nossos também pontualmente. As luas de Saturno descobriram 17 luas. No tempo que eu aprendi, havia muito menos. Descobriram 17 luas. Agora é interessante verificar o seguinte. Vamos supor que os irmãos estão vendo aqui 17 luas. 17 luas. Há 2 luas que estão na mesma órbita. Isso é muito importante os irmãos saberem. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira lua, e atrás dela, atrás da terceira lua, vamos falar aqui é a terceira lua, há uma atrás. Note, se essa aqui atrasar, já sabe, vai chocar. Deus é pontual, irmão, não pode atrasar. Uma lua atrás da outra, atrasou, choca. Os irmãos, quando chegam atrasados, chocam o trabalho. Chocam as reuniões, as palestras, vem no meio, todo mundo olha para trás, o palestrante para, porque a impontualidade é cientificamente errada. Então guardem isso. A terceira lua de Saturno tem uma atrás dela. Depois temos a quarta, a quinta, a sexta e a sétima lua tem outra também atrás dela. Então 2 luas, uma caçando a outra, mas nunca caça. Essa daqui nunca caça esta, porque são pontuais. Então a distância entre uma e outra nunca diminui, porque esta não atrasa. Não atrasa por quê? Porque Deus é pontual. Deus é pontual. Muito bem, passemos agora a dizer o seguinte. Elas não se chocam, como já vimos, porque tem precisão matemática. Precisão matemática. A última lua do planeta Saturno, chama-se Febe. Chama-se Febe. E essa luazinha lá atrás é interessante. É interessante. Todas as luas na mesma direção, girando para lá. Todas as luas girando para cá. A última de todas, Febe, gira para cá. Como dando uma gargalhada nos evolucionistas. Explica isso aí. Deus é variável, irmão. Gosta de variedade. Deus gosta de fazer coisas diferentes. Então o salmista disse, o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há uma mão, evidentemente, atrás de toda essa maravilha, atrás de toda essa matemática, atrás de toda essa geometria. Se alguém sabe geometria hoje aqui, é por causa da mecânica celeste. Por causa da mecânica celeste. Então a luazinha Febe. Ao contrário, né? Girando ao contrário, tranquilamente. Devia ser tudo igual, né? Mas não é. Não é. Agora vejamos Urano. Urano, aqui eles são os 2 maiores. Aqui Urano é o terceiro maior planeta. Urano é um planeta diferente. A começar da inclinação dele. A inclinação, o planeta fica assim em pé, né? Que está o eixo dele, mas a inclinação desse planeta é assim. Ele corre deitado. Aí os evolucionistas, materialistas disseram, foi um pedaço de matéria que voou não sei de onde, bateu, o pobrezinho ficou deitado. Nada disso. Não, está aqui deitado porque Deus quis que ele fosse ficar deitado, girar deitado, né? Aqui ele está assim. Ele tem um ângulo de 98 graus, quase 90. Ele, portanto,
em relação ao plano da sua órbita, dá 98 graus. Aqui, até aqui, 98 graus, Urano. Ele dista do Sol cerca de 2 bilhões e 88 milhões de quilômetros. Daqui ao Sol, portanto, 2 bilhões e 88 milhões de quilômetros. A sua translação, aliás, sim, a sua translação. Vamos primeiro falar sobre a rotação. Ele gira ao redor de si mesmo em menos de 11 horas. Certinho, menos de 11 horas, ele faz seu movimento de rotação. Agora, ele como Vênus tem a sua rotação ao contrário. Ele gira assim. Como são dois planetas que giram ao contrário. Vênus e Urano. Então Urano gira assim, daqui para cá. Né? Contra esse, ele gira ao contrário, contra todos eles, só esses dois. Né? Novamente, o aluno tem que perguntar, professor, se for um pedaço que surgiu assim e ficou rodando, por que ele está rodando ao contrário? Tem que explicar. Então a explicação não entra. Deus quis que rodasse assim, está rodando assim. Acabou o problema, porque Deus gosta de variedade. Então, a translação dele, ele faz o seu movimento de translação, quer dizer, ele gira ao redor do Sol em 84 anos. Se você nasceu no dia que o Urano estava aqui, quando você tiver 84 anos, ele estará aqui, terá feito uma volta, 84 anos. Quer dizer, que eu nasci, ele ainda não fez uma volta, porque ainda não tem 84 anos. Ainda não fez uma volta. Então, 84 anos. Ele tem uma velocidade de 25.200 km por hora na sua translação ao redor do Sol, 25.200 km. E as luas? As luas de Urano são 5. São 5. E foi descoberto também que esse planeta tem anéis. Descobriram 9 anéis desse planeta. Esse aqui. 9 anéis. Agora, as luas deste planeta. Ele tem 5 luas. Todas as 5 luas de Urano giram em sentido inverso ao planeta. Aliás, em sentido inverso como o planeta. O planeta gira assim, as luas também giram assim, o contrário de quase tudo. Aí, no espaço. Então, esse planeta gira ao contrário, as luas, 5 luas, giram também em sentido inverso como o planeta. Então, lembre-se que esse é um planeta diferente de todos. Deitado, gira inverso, as luas dele também giram inverso, tudo diferente do que predicou a teoria ou os teóricos da ideia da evolução. Tudo diferente. Porque uma mão é claramente vista atrás de toda essa matemática. Repitamos isso. Por isso, queridos irmãos, nosso Deus é digno de honra e louvores para todo sempre. Agora vamos ver Netuno. Netuno. Estamos chegando ao fim. Netuno. Vamos ver o nosso computador aqui. Ele vai nos dizer, primeiro, a translação de Netuno. Netuno, para dar uma volta ao redor do Sol, leva 165 anos dos nossos. Planetinha aqui. Dá um giro, 165 anos dos nossos. Ele foi descoberto em 1845 por Urbano Le Verrier. E eu escrevi no meu livro A Evolução Impossível e trouxe este fato, né? Quando Le Verrier descobriu o planeta Netuno, então ele ficou falando. Esse homem que inventou, segundo dizem os autores, verdadeiras fórmulas matemáticas para descobrir o Netuno, se tornou famoso. Descobriu-o em 1845. 1845. Ora, ele, tendo sido descoberto em 1845, é bom prestar atenção para essa curiosidade. Ele faz um giro ao redor do Sol em 165 anos. Basta agora ver em que ponto ele se encontrará
quando completaram 165 anos, a partir da data em que ele foi descoberto. Então, 1845 mais 165, nós temos 2010, a data quando este planeta fará mais uma revolução ao redor do Sol. 2010, ao redor do Sol. 2010, pontualmente. Se os astrônomos quiserem, eles poderão calcular matematicamente que em 2010, já que ele foi descoberto em 1845, 2010, o planeta completará mais um giro ao redor do Sol. Não vai atrasar porque os planetas são pontuais. Agora, uma curiosidade também interessante seria gravar o seguinte, que este planeta está a 4 bilhões de quilômetros da Terra. 4 bilhões de quilômetros da Terra. E pedi a Dona Eunice que calculasse, considerando que a luz corre 310 mil quilômetros por segundo. Se você pudesse viajar numa nave com a velocidade da luz, você ia chegar daqui à Terra, você ia chegar dentro de 3 horas, 35 minutos e 3 segundos, sem atrasar, porque a luz não se atrasa. 310 mil quilômetros por segundo não se atrasa. Já imaginaram uma nave daqui até aqui apenas em 3 horas? 3 horas, 35 minutos e 3 segundos? Seria uma viagem maravilhosa, né? Tão rápida, para percorrer 4 bilhões de quilômetros. A luz não se atrasa. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Vamos justificar isso sendo pontuais em tudo, não só vindo à igreja, pontuais em nossos negócios, pontuais em nossos compromissos entre os homens, em nosso compromisso com Deus, em nossa vida espiritual, pontuais. A luz, portanto, não se atrasa, guarda isso, não se atrasa. Eu aprendi isso aqui, irmãos, aprendi na palavra de Deus que a luz não se atrasa. Deus fez a luz. Vai a Rior, haja luz, vai a Rior e houve luz. A luz não se atrasa. Aprendi isso com Deus. Deus é luz. Deus não se atrasa. Agora as luas, ele tem apenas 2 luas. No tempo que eu estudei não tinha nenhuma. Duas luas. A primeira lua chama-se Triton.